Fala, Nono, bom dia, tudo bem? Bom, conforme prometido, nós iremos trabalhar um novo conteúdo hoje. O conteúdo da aula de hoje, da semana que vem, porque eu dividi a nossa disciplina em duas partes, tá? Nossa disciplina não, nosso conteúdo em duas partes. Hoje nós iremos falar sobre oração subordinada adverbial, tá? São 9, por isso hoje nós iremos trabalhar 5 e na semana que vem nós trabalharemos 4, tranquilo? Bom, então o que vem a ser oração subordinada adverbial? Bom, só uma coisa que eu preciso falar, esse é o último conteúdo antes do fechamento do bimestre. Então como é que a gente vai fazer? Nós trabalharemos a primeira parte hoje, a segunda na semana que vem, e na outra semana nós trabalharemos já o mesmo esquema lá da revisão, né? O trabalho. Então, a matéria que vocês vão ter que estudar para responder, tá? Esse conteúdo de revisão vai ser apenas oração subordinada adverbial, ok? Lembrando que não aceito trabalhos copiados, tá? Eu recebi muitos trabalhos e aí eu coloquei lá no link da coordenação, né? Mandei pra coordenação o seguinte. Recebi muitos trabalhos em que os alunos escreveram as questões, tá? 1, 2, e aí transcreveram. Eu não quero isso, tá? Para o próximo trabalho, basta que coloque lá no caderno a data, a matéria, né? A oração subordinada adverbial. E aí as respostas. 1, resposta tal, 2. E aí, dependendo da justificativa, óbvio, se eu pedir para você justificar, você vai colocar lá a sua justificativa e vai transcrever a parte que eu pedi, tá? Eu pedi foi, vamos supor, a subordinada adverbial causal. Então, eu quero que você destaque essa oração, tranquilo? Bom, então o que vem a ser oração subordinada adverbial? O próprio nome já fala, aquela que possui o valor, né, de advérbio ou de locução adverbial. Advérbio é uma palavra só, locução adverbial são duas palavras ou mais com o mesmo sentido, tá? E exerce, então, é aquela que possui valor de advérbio e exerce em relação ao verbo da oração principal. Lembrando que a oração principal é aquela que não vem com a conjunção, ela tem a estrutura dela, tá? E ela não vem acompanhada de conjunção. Então, e exerce em relação ao verbo da oração principal a função de adjunto adverbial, ok? Lembrando que advérbio é aquele que passa a ideia de uma circunstância, tá? De uma situação, por exemplo, pode ser uma negação, pode ser o modo e assim sucessivamente, tá? As orações adverbiais expressam muitas circunstâncias, como eu falei, né, em relação à oração principal. De acordo com essas circunstâncias, elas podem ser causais, consecutivas, conformativas, condicionais, concessivas e comparativas, tá? Essas são as 6 com a letra C. Então, nós temos 6 só com a letra C. Então, comparativas, depois nós temos a 7ª, proporcionais, temporais e finais. Então, nós temos 9. Hoje trabalharemos até as concessivas, tá? Até a parte 5 e as comparativas até as finais na aula que vem. Então, as causais, elas indicam, o próprio nome fala, indicam a causa. Aqui, subentendida como motivo. Então, quando eu falo de causal, eu estou falando que indica uma causa, indica um motivo, ou seja, aquilo que determina ou provoca um acontecimento. Aí, indicam a causa da ação expressa na oração principal. Então, causal indica uma causa, que é entendida como motivo, ou seja, algo que aconteceu, um motivo pelo qual aquilo aconteceu, tá? As conjunções causais são porque, por quanto, já que, uma vez que, posto que, e o como no início da frase. Então, a primeira frase foi a seguinte: professora, eu tenho que saber as conjunções? Tem. Por quê? Porque, claro que você também tem que olhar para a frase e entender o sentido. Qual o sentido que aquela subordinada adverbial tá me passando, tá passando? Qual é o sentido daquela frase? Você tem que observar, tá? Mas é importante que você saiba, né, quais são as conjunções e o grupo em que elas estão inseridas, tá? Tem que decorar? De alguma forma, sim, mas o ideal é que você entenda, que você leia e procure entender aquilo que a minha adverbial quer dizer, quer mostrar. Então, a primeira parte é a seguinte. Primeiro exemplo: a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Então aí o que eu tenho aí?
o de consequência, eu tenho... Deixa eu colocar no quadro. A cidade foi alagada de caneta. Foi alagada porque o rio transbordou. Professora, vou ter que descobrir, não sei o que. Calma, eu já vou passar pra vocês as adverbiais e eu vou pedir... o que você pode pedir nesse trabalho de revisão? Posso pedir que vocês identifiquem qual é a adverbial que eu tô trabalhando, tá? Não vou querer saber se é uma adjetiva, se é uma substantiva, não é nada disso, tá? Eu já vou dizer que é uma adverbial, e aí você precisa classificar, tá? Então, a cidade foi alagada. Opa, eu tenho verbo aqui, certo? Então, a primeira estrutura eu não tenho preposição, não tenho conjunção. Então, aqui, essa primeira estrutura é a minha oração principal, minha OP. Minha segunda, porque o rio transbordou. Aqui nós temos o verbo e, consequentemente, como a gente está falando de oração subordinada, eu preciso da subordinada. Então, aqui eu já sei que eu tenho uma oração subordinada adverbial, ok? Adverbial é aquela que dá sentido de advérbio, a que expressa uma circunstância, que é a função do advérbio, tá? E a primeira que nós estamos trabalhando é a causal. Eu disse que a causal indica uma causa, é o motivo, tá? Que determina, aí eu coloquei entendida como motivo, ou seja, aquilo que determina ou provoca um acontecimento. Então, olha só, a gente tem que olhar para a principal. A cidade foi alagada. Isso aí é a causa ou é a consequência? Não, isso aqui é a consequência. Mas qual foi a causa desse alagamento? O transbordamento de quem? Do rio. Então, por que o rio transbordou é uma oração subordinada adverbial causal. Tá? A causa desse alagamento, né? A causa... O que causou esse alagamento? Foi o transbordamento do rio. Então, a causa é o quê? No caso, a minha adverbial causal. Porque o rio transbordou. E qual é a minha conjunção que faz esse papel? De causal. É o quê? Por quê? Tá? Então, porque exerce a função aqui de uma conjunção subordinativa, tá? De uma conjunção subordinativa adverbial. Beleza? Então, a primeira parte é minha oração principal e a segunda é a minha oração subordinada, a adverbial causal, porque o rio transbordou, tá? A causa desse alagamento está aqui, a resposta, tá? A consequência foi o quê? Foi o alagamento, mas qual foi a causa? Foi o transbordamento do rio, tá? O rio transbordou e por isso a cidade foi alagada. Então, eu tenho que achar a minha conjunção, olha aqui, o porquê, tá? Então, o porquê já mostra que é uma causal, uma adverbial causal, beleza? Então, porquê, já que, uma vez que, visto que, como no início da frase, posto que, todas essas são adverbiais causais. E aí eu coloquei no segundo exemplo, como o rio transbordou, a cidade foi alagada. Aí eu utilizei o como que no início da frase, como no início da frase, porque o rio transbordou, a cidade foi alagada. Então, aí eu também tenho uma ideia expressa aí de causa. Tranquilo? Bom, avançando. Consecutivas indicam uma consequência, ou seja, o resultado ou efeito de uma ação qualquer do fato referido na oração principal. Antes eu falei da causa, agora a gente vai falar sobre a consequência, que é uma consecutiva. Então, indica uma consequência, que é o resultado ou efeito de uma ação qualquer do fato referido na oração principal. As conjunções consecutivas são que precedido de tal, tão, tanto tamanho, de sorte que, de modo que. Então, choveu tanto que o jogo foi suspenso. Então, quando eu tenho essa estrutura tal... Aqui, ó. Deixa eu apagar. Quando eu tenho a estrutura assim, ó... Deixa eu botar rosa. Quando eu tenho o que
precedido, ou seja, antes dele vem tal, eu vou botar tão, tal, tão, tanto, tamanho, de modo que, de sorte que, eu botei aí, né, de sorte que, de modo que, então, quando eu tenho o que, e ele vem precedido de tal, tão, tanto tamanho, eu tenho uma consecutiva, ou ainda de modo que, de sorte que, choveu tanto que o jogo foi suspenso, tá? Aí agora eu tenho outra estrutura, vamos lá. Choveu tanto que o jogo foi suspenso. Minhas canetas estão falhando demais. Bom, choveu tanto, primeira estrutura, oração principal não tem conjunção. A segunda é o que? Opa, tem o que? Vamos analisar essa conjunção? Então, o que o jogo foi suspenso? Foi o que? Foi a consequência, tá? A consequência foi o que? A suspensão do jogo. Mas qual foi a causa? A causa foi o que? A chuva, tá? Então, diferente daquela primeira questão. Então, choveu tanto que o jogo foi suspenso. Aqui a gente já sabe que é uma oração subordinada adverbial. Mas de que tipo? Consecutiva. Tá? O ideal é que a gente consiga perceber a relação de causa e consequência. Tá? Mas a gente achou um que aqui. Poxa, mas antes dele vem quem? Vem tanto. Então, quando ele vier precedido de tal, tão, tanto e tamanho, nós temos aí uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Porque apresenta uma consequência. Por isso eu falo, às vezes a gente não consegue decorar, então é bom que a gente observe e leia bem a frase para conseguir entender o sentido que ela apresenta. Tranquilo? Avançando. Condicionais. Condicionais expressam uma hipótese, ou seja, condicional o nome também já fala, uma hipótese ou uma condição para que ocorra o fato expresso na oração principal. Então ela apresenta uma condição para que alguma coisa aconteça, tá? As conjunções condicionais são se, caso, desde que, contanto que, sem que, a menos que, a não ser que. São vários, tá? Então o primeiro exemplo foi: deixe o recado se você não encontrar em casa. Então a primeira estrutura que eu tenho aí é deixe um recado, tá? Mas qual é a condição para que isso aconteça? Se você não me encontrar em casa. Então o se estabelece essa condição, tá? Aí na nossa estrutura, na nossa folhinha, o que eu fiz? Fiz questão de separar a oração principal da subordinada. A subordinada, ela vem toda em negrito. E a nossa conjunção eu grifei. Ok? Então, para facilitar, é só vocês observarem, lerem e perceberem essa estrutura. Tem uma oração principal e tem a subordinada. Qual é o sentido dela? Então, deixe um recado se você não me encontrar em casa. A gente estabelece uma relação de quê? De condição em relação ao principal. Ok? Você deve deixar um recado se você não me encontrar em casa. Beleza? Então, aí nós temos uma condicional. Avançando, vamos para as concessivas. Bom, as concessivas, elas expressam concessão, que é o ato de quê? De conceder alguma coisa, de permitir, de não negar, de admitir uma ideia contrária. Um fato contrário ao expresso na oração principal, porém incapaz de impedi-lo. Olha só, um fato contrário ao expresso na oração principal, ou seja, a oração que não tem conjunção, mas que é incapaz de impedi-lo. Como assim? Vamos analisar. Então, deixa eu só passar as orações primeiro. Então, as orações concessivas, elas trazem sempre em si a ideia de apesar de. Então, as concessivas, elas dão a ideia de apesar de. Uma palavrinha-chave só para que você consiga identificar e perceber o sentido com mais facilidade. Ok? Vamos lá. Aí eu coloquei algumas conjunções concessivas. Embora, menos que, se bem que, ainda que, conquanto que, mesmo que, etc. Tá? Então, embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Embora... Deixa eu tentar trocar. As canetas estão... Embora tudo tenha sido
terminar na outra, tá, gente?